Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta terça-feira. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco vamos falar de uma data super importante. Afinal de contas, hoje, dia 15 de março, é comemorado o Dia Nacional do Consumidor. E para poder falar com propriedade sobre esse assunto, sobre essa data tão importante, está aqui ao meu lado a doutora e advogada civil e do consumidor, a doutora Cíntia Martins. Doutora Cíntia, primeiramente, muito boa tarde, é uma honra te receber aqui. Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite, Gustavo. Hoje estou aqui, para falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, a respeito. E é uma data super importante, né? Porque trata e fala a respeito dos nossos direitos. Porque você, enquanto advogada, você fica à frente de várias causas, de vários processos que tem a questão do consumidor ligado diretamente. Mas você também é uma consumidora, eu sou um consumidor, sim. O Rodrigo que está aqui também é um consumidor, portanto, por isso que o dia de hoje é super importante. Doutora Cíntia, para a gente poder começar, qual que é a importância do dia de hoje, qual a importância dessa data? Pois então, o dia 15, o dia do consumidor, é importante para deixar os cidadãos mais atentos, dessa situação, porque tem muitas pessoas que são lesadas sem saber dos direitos que elas têm. No entanto, no Código de Defesa do Consumidor, tem estipulado os princípios para o cidadão ter o conhecimento, que são os princípios da vulnerabilidade, da hipossuficiência, da dignidade, da boa-fé objetiva, para ser acerca, agir de forma adequada à lei entre o fornecedor e o consumidor. Muito importante você tocar nesse ponto na sua primeira resposta, porque, de fato, e você que trabalha diretamente nessa área, pode falar com propriedade, que às vezes o consumidor é lesado sem saber dos seus reais direitos, e aí acaba ficando prejudicado no momento de uma compra ou quando está dentro de um ambiente, seja um restaurante, uma loja, um bar, enfim. Você que tem contato direto com vários consumidores, principalmente quando esses consumidores têm algum tipo de problema. Pelo que você observa, nós brasileiros, nós valadarenses, temos a real noção dos nossos direitos? As pessoas têm exercido os seus direitos perante as lojas, bares, restaurantes? Enfim, conta pra gente. Essa questão está sendo bem analisada, pelos empresários também, por causa que está sendo algo que é muito fiscalizado. Sim. Porque, querendo ou não, prejudica também o fornecedor, claro. Tanto quanto o consumidor. Visto que, normalmente, a princípio, quem ser protegido mais pela legislação é o consumidor, por ser visto como a parte mais fragilizada. Claro. Então, vem acerca aí de sendo fiscalizado como um todo nos comércios, tanto no estabelecimento físico, como também de situações à distância, como compras via internet. Hoje em dia não são, vamos dizer, não tem muitas confusões, muitos problemas, em estabelecimentos físicos. Acontece mais por via internet mesmo. Aqui em Governador Valadares, também tem, como outros locais de comércios também, outros pontos, tem essas desavenças. Mas aqui nós temos como armas na nossa cidade, como defesa, o PROCON, o juizado especial, que tem área especializada, e também a defensoria pública, Interessante você citar o PROCON, afinal de contas, nós direto temos contato com a coordenadora do PROCON aqui de Governador Valadares, a doutora Caroline Viana, e ela sempre muito atenta, e assim como você, na última entrevista que ela esteve aqui, e que concedeu para a gente, ela alertou sobre essa questão da quantidade de problemas em compras online. Sim. E que, de fato, como você mesmo reforçou, hoje em dia as pessoas têm mais problemas nas compras online do que nas compras em lojas físicas. Exatamente. Sobre o papel do empresário, porque nós, consumidores, temos os nossos deveres e também, claro, os nossos direitos. Exato. Mas os empresários, você tocou num ponto importante, que eles estão mais cientes dos deveres que eles possuem. Sim. Os empresários aqui em Governador Valadares, pelo que você avalia, eles estão com essa noção dos direitos e principalmente dos deveres que eles têm que cumprir perante ao consumidor?
Sim, até porque, como eu informei, está sendo, né, bem fiscalizada essa situação, então qualquer coisa pode prejudicar o comércio deles, principalmente para quem está iniciando, diante da crise que estamos vivendo também, né? Então está sendo fiscalizado e eles estão pondo mais ponto a ponto, né, essas situações, porque também é algo que vai prejudicar eles, tanto quanto o nome da empresa, quanto também ali, né, as vendas das lojas mesmo, dos produtos, porque também, né, o que adianta também vender um produto e depois ter algum tipo problemas e depois vai passar por aquela situação toda entre o consumidor e o fornecedor, então acaba gerando ali uma situação desagradável entre as partes. E sobre compras online, você falou, né, em uma das suas respostas que hoje em dia os maiores problemas acontecem na internet. Quais são esses tipos de problema? Dá para citar algum exemplo? Vamos supor, comprei um celular. Igual apareceu, surgiu, né, um acontecimento aí de uma conhecida minha parente, vou até dizer, ela comprou um celular na Black Friday. O celular não chegou até ela. Comprou num preço mais barato. Sim, não chegou até ela, ficou perdido no correio. Ela, né, é importante, quando acontece isso, qualquer situação que você compra, você ter seus números de protocolos, e-mails, até porque, assim, você marca igual estabeleceu lá, vamos dizer, tal dia. Sim. Ultrapassou 2 semanas, um mês e não Tem apareceu. Coisa errada então, aí. algo aconteceu e ficava informando que estava no correio, parado no correio. Sim. Foi até o correio. Não teve. No entanto, ela pegou e sugeriu o cancelamento, mas também poderia, se ela não tivesse sugerido o cancelamento, ajuizado uma ação referente a isso, né? Interessante tocar nesse ponto, porque de fato, né, a quantidade de problemas que as pessoas estão tendo com compras online é algo exorbitante. Nas compras em lojas físicas, você falou que hoje em dia reforçou a ideia de que as compras online estão oferecendo mais riscos e problemas ao consumidor. Mas imagino que ainda existam alguns tipos de problema nas compras em lojas físicas aqui em Governador Valadares. Quais são esses problemas que acontecem normalmente? Então, normalmente quando acontece algo, fornece um produto, né? Por exemplo, vou lá, compro uma geladeira, vou esperar que aquela geladeira funcione corretamente, estou precisando dela. E acontece algum problema e a pessoa já pagou tudo certinho e acaba tendo, assim, desavenças, né, naquela situação ali. Então, é importante que o consumidor tenha todas as documentações em mãos, né, a partir do momento da nota fiscal, os comprovantes de pagamento, procurar a gerência, né, do estabelecimento e ter, vamos dizer, algum comprovante também que foi até lá, ou então ligar, né, quando você liga para o estabelecimento, normalmente eles fornecem o número do protocolo. E normalmente quando você vai na loja física, você não consegue esse número. Então, é importante também realizar essas ligações. Muito importante, até porque a famosa notinha, quando a gente vai, principalmente em supermercados, né? Muitas pessoas... Sim, normalmente também tem os prazos, né? Algumas situações falam que comprou algo na promoção, não tem garantia. Gente, tem garantia, 30 dias, vamos dizer, em questão de alimentos, né? Coisas que não são duráveis. E para... eletrodomésticos, que são coisas não duráveis, são um prazo de 90 dias para troca. Só para poder completar o raciocínio, né? Muitas das vezes, todo mundo já fez isso, né? Vai no supermercado, no momento em que já paga a compra, a colaboradora do supermercado dá a notinha, o que a pessoa faz? Joga fora. A massa joga, eu mesmo faço isso. Aí você... A massa joga fora. E ontem mesmo até foi uma consciência que eu tive em relação até mesmo à nossa entrevista de hoje. Falei, não vou guardar a notinha, porque caso aconteça algum tipo de problema, eu vou estar ali protegido por essa nota para poder servir como uma espécie de comprovação de que eu estive na loja e de que eu efetuei uma compra. Cíntia, você formou recentemente, mas você curiosamente formou ali 2, 3 meses antes do início da pandemia. Pegando então como base o ano de 2021, que ainda existia e ainda existe a pandemia mesmo em 2022, na pandemia, os problemas ligados ao consumidor aumentaram ou ficou no mesmo tipo de número? Os problemas aconteceram da mesma forma? Ou na pandemia, muitas pessoas em casa evitaram de ir nas lojas e aí foram comprar de forma online? Aumentaram os problemas? Sim, a demanda online aumentou muito, né? Porque hoje em dia, né, tá até melhor a situação, todo mundo vacinado.
podendo, né, os comércios tá abrindo direitinho, sim, mas normalmente acho que todo mundo tá vivendo, comprando online, né? Então a demanda aumentou muito por causa que normalmente você compra algo, espera aquilo, não é? Aí vê a troca, você passa por aquele constrangimento, sim, ou às vezes tenta entrar em contato com a empresa, ela não retorna, e às vezes você precisava tanto daquele produto, talvez você assim não queria nem trocar, sim, ou você precisava daquilo para ontem. Então assim, aumentaram bastante, falo por desgaste emocional do cidadão também, porque às vezes você, por exemplo, comprei um fone de ouvido, veio estragado, vou trocar, mas, por exemplo, você comprou um celular, que você tá... A pessoa trabalha com o celular. Sim, quebrou. Então, assim, aí você passa por aquele constrangimento, aí eles, sim, estabelecem X dias, você tem que aguardar. Isso também já é né, referente a um dano moral que o cidadão passa, né? Muito nessas importante. Questões. E você, como advogada civil e principalmente do consumidor, tem um papel muito importante para poder servir como uma espécie de base, né, para esse consumidor reivindicar os seus direitos. Doutora Cíntia, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi uma honra ter você aqui. É sempre muito importante conversar com pessoas ligadas, com profissionais ligados à área da justiça, porque é uma classe super importante, principalmente na reivindicação dos nossos direitos, seja em qualquer área. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez, doutora Cíntia. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. No dia de hoje você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, as notícias relacionadas também às eleições deste ano de 2022 e neste segundo bloco uma baita resenha, uma super entrevista com a doutora Cíntia Martins, ela que é advogada e atua na área civil e também na área do consumidor e afinal de contas ela esteve aqui para poder falar um pouquinho mais sobre a importância do dia de hoje, dia 15 de março, Dia Nacional do Consumidor. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais!